Fala pessoal, beleza? Eu sou Arthur Nascimento, professor de Geografia, e esse é o vídeo 01 do canal, de uma sequência de vídeos que eu vou gravar sobre assuntos relacionados à geografia. Se você está em busca de conhecimento, adquirir conhecimentos acerca da geografia, ou está se preparando para concurso, para o vestibular, para o Enem, para o PAS, esse aqui é o canal certo, e esse aqui é o vídeo 01, né? Afinal, o que estuda a geografia, né? Qual é a fonte de estudo da geografia? Pois bem, diferente das outras disciplinas, a geografia ela não tem uma fonte única de estudo, né? Por exemplo, a biologia, a fonte de estudo da biologia é a vida, a fonte de estudo da disciplina de história é o passado, a fonte de estudo da matemática são os números, os cálculos, né? E a geografia, se a gente observar bem, a gente vai perceber que a geografia não tem uma fonte única de estudo. A geografia, ela possui as 5 categorias de análise, que são essas, né? Então, a gente tem o lugar, que é o espaço do cotidiano, a paisagem, que é a porção do espaço que vejo e sinto, o espaço geográfico, que é o espaço transformado pelo homem, e essa é a categoria mais importante para o estudo da geografia. Temos o território, que é o espaço de poder, e a região, que são espaços diferentes em alguns aspectos, e a gente vai falar um pouco mais dele adiante. Então, a geografia, cabe ao estudo da geografia, cabe ao geógrafo, analisar as 5 categorias e definir ali o seu objeto de estudo, tendo como a principal fonte o espaço geográfico. O espaço geográfico é a principal categoria de análise da geografia, porque tudo relacionado à geografia se dá dentro do espaço geográfico, beleza? Então vamos entender cada uma delas, né? Então tá aqui, ó, espaço geográfico, a geografia é o estudo do processo responsável pela formação da paisagem decorrente da ação humana, aquilo que eu falei, né? Espaço geográfico é o espaço transformado pelo homem. E o espaço geográfico, aqui são outros conceitos, né, do espaço geográfico. Espaço geográfico é a união dos elementos físicos e culturais da paisagem. Espaço geográfico é a natureza socializada, pois muitos fenômenos apresentados como se fossem naturais são de fatos sociais. E aqui outros conceitos de espaço geográfico. O espaço geográfico ele é formado por elementos naturais ou artificiais construídos pelo homem, ou seja, a inter-relação existente entre sociedade e natureza delimitada numa porção da superfície terrestre, né? Esse é um outro conceito sobre o espaço geográfico, né? É aquela ideia de que o homem socializa, ele domina a natureza, né? Ele socializa com a natureza. Então, alguns pensadores da geografia vai tratar a gente como parte da natureza, e essa interação entre homem e natureza ela se dá ela tem que acontecer de forma mais consciente. Por isso, em algumas linhas da geografia a gente vai trabalhar muito o aspecto ambiental, né? Para que a gente faça o uso, o manuseio desses elementos naturais dentro do espaço geográfico de forma consciente, para que não nos falte recursos e não afete a vida da sociedade, a vida do homem como um todo, tá? Então, ó, os elementos, o espaço geográfico vai se dividir em 3 grupos de elementos, né? Temos os elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis, né? Então, ó, os elementos naturais, por exemplo, são montanhas, rios, serras, mares, animais, vegetação, né, floresta. Os elementos culturais são prédios, casas, né, construções, pontes, ruas, rodovias, todas essas. E os elementos invisíveis são barulhos, odores, né, os sons. Então, até o calor do sol, todos esses fazem parte do espaço geográfico, né? Então, temos ali o espaço geográfico dividido em 3 grupos: elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis. Então, para entender o espaço geográfico, vamos analisar algumas imagens aqui. Então, a gente tem esse exemplo aí de espaço geográfico, né? A gente observa alguns prédios, algumas construções e algumas árvores plantadas ali, uma área verde, né? Se a gente fosse olhar para essa imagem e definir os elementos do espaço geográfico, em quais elementos
quais elementos do espaço geográfico temos nessa foto, então? Então, a gente pode observar ali os prédios, né, as construções, como os elementos culturais, né? E a gente observa aqui que essas árvores, né, essa área verde aqui, apesar de ser árvore, ela também faz parte do grupo dos elementos culturais, porque ela foi plantada ali intencionalmente. Ela tem uma função ali, né, social, ela tem uma função dentro desse espaço geográfico, que é mostrar, né, esse planejamento urbanístico aí. Então, dentro dessa imagem, temos apenas elementos culturais do espaço geográfico. Mesmo as árvores estando ali, elas pertencem ao grupo dos elementos culturais, porque elas não cresceram ali de forma natural. Elas seguem um padrão ali, beleza? E agora essa imagem, o que temos aqui nesse espaço geográfico? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar que temos tanto elementos naturais quanto elementos culturais. Tá? As casas são os elementos culturais e a vegetação ali faz parte dos elementos naturais do espaço geográfico, porque não foi plantada de forma intencional, né? Não segue um padrão, ela está ali de forma aleatória, toda essa vegetação, ela não segue um padrão, tá bom? Então, nessa imagem, temos aí os dois grupos dos elementos, aí, elementos culturais e elementos naturais, como também podemos imaginar elementos invisíveis, tanto nessa imagem quanto na anterior. A gente pode imaginar que tem um barulho ali das árvores balançando, né? O barulho do vento, o próprio vento, e todos esses elementos que eu citei faz parte do grupo de elementos invisíveis, tá? Então, aqui a gente consegue observar em destaque dois grupos dos elementos, elementos culturais e naturais. Aqui nessa imagem é a mesma coisa, né? A gente consegue observar aqui uma divisão nesse espaço geográfico de elementos culturais e naturais, né? Ali, essa imagem é do Morro do Careca, então a gente consegue observar, mas também a gente consegue imaginar que tem elementos invisíveis ali, né? O próprio barulho do mar ali, as ondas, o vento, né? Soprando ali, esses faz parte então dos elementos invisíveis, tá? O som do mar, o vento, a brisa, né? Esses são os elementos invisíveis desse espaço geográfico. As casas são os elementos culturais e a vegetação ali elementos naturais, porque a gente percebe que não foi plantado intencionalmente, que não segue um padrão, certo? Aqui temos um milharal. E aí, o milharal, na sua opinião, pertence a qual grupo dos elementos do espaço geográfico? Natural, cultural ou invisível? Então, aqui a gente pode observar que o milharal pertence ao grupo dos elementos culturais. Por quê? Porque foi plantado de forma intencional, houve alteração, né, do homem sobre esse espaço. Ali poderia existir até um espaço natural, né, porém, ao sofrer alteração e ser plantado intencionalmente, seguir um padrão, essa imagem então está nos mostrando que esse grupo, o milharal, ele faz parte do grupo dos elementos culturais do espaço geográfico, tá? Porque foi plantado por alguém. Existe um padrão aí, tem uma intencionalidade aí nessa plantação, certo? Aqui é a mesma coisa, conseguimos observar apenas elementos culturais da paisagem, do espaço geográfico, perdão, né? A gente tem plantação ali, construção de casa, uma terra arada. Todas essas pertencem ao grupo dos elementos culturais, porque são modificados pelo homem, tá? Não estão ali de forma natural. Aqui é a mesma coisa nessa imagem, elementos culturais, e também a gente imagina que tenha elementos invisíveis, né, ali no momento dessa foto aí, tá? Aqui é a mesma coisa, elementos culturais da paisagem na predominância, mas também podemos observar alguns elementos naturais, que são as árvores, né? A cidade cresceu e se desenvolveu, porém, alguns vestígios da vegetação natural foi preservado. Então, essa vegetação que a gente vê nessa imagem pertence aos elementos naturais, porque não segue um padrão, não segue uma ordem, tá? Então, essa cidade aqui, como a gente vê na imagem, a gente consegue identificar aí
elementos culturais e elementos naturais também. Então, as respostas a essas diferentes formas de ocupação do espaço geográfico podem ser fornecidas pela geografia, que estuda, entre outras coisas, o processo responsável pela formação da paisagem, porque, apesar de ser todas as imagens mostradas anteriormente de espaços geográficos, elas também são paisagem. Lembrando que todas as categorias se dão dentro do espaço geográfico, tá? Então eu mostrei ali para vocês um espaço geográfico que também é uma paisagem. E a gente vai entender um pouco mais essa relação adiante, tá bom? Então agora sobre a paisagem. Na visão de Milton Santos, que é considerado pai da geografia brasileira, né? Ele traz aqui um conceito muito importante para a paisagem. Então, ó, paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança é a paisagem. Não é apenas formada de volumes, mas também de cores, odores, movimentos, sons e etc. Esse é o conceito de paisagem na visão de Milton Santos, tá? E esse conceito vai ser cobrado muito em provas de concurso, vestibular, no Enem, tá? Então, ó, essa ideia de Milton Santos sobre a paisagem, ela está muito presente aí nas nossas provas de concurso e vestibulares aí afora, tá? Então a gente tem que observar na paisagem o que a gente consegue entender sobre essa paisagem, né? E a paisagem, ela vai se dividir em duas partes. A gente tem a paisagem natural, que é aquela que não sofreu alteração pelo homem, e a paisagem humanizada, aquela que já sofreu alteração pelo homem. Tá? Então, ó, o espaço geográfico ele se divide em três partes. A paisagem ela vai se dividir em duas: paisagem natural, inalterada pelo homem, paisagem humanizada, aquela que sofreu alteração pelo homem. Então, voltando nessa imagem, o que a gente consegue perceber sobre a paisagem? Essa aqui é uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada? Obviamente, uma paisagem humanizada. A gente percebe a ação humana nessa paisagem, né? Então, ó, paisagens que não sofreram interferência antrópica, ou seja, não sofreram interferência humana, trecho de florestas de difícil acesso, áreas desérticas, regiões polares, altas montanhas e o fundo dos oceanos. Esse tipo de paisagens seria, no caso, então, paisagem natural, que não sofreu interferência humana, tá? Então, como a gente pode observar aqui, essa aqui é um exemplo de paisagem natural, sem vestígio de ação humana. A gente consegue ver ali abaixo, né, como se fosse uma estrada ali, que alguns podem até imaginar que alguém construiu a estrada, mas na verdade isso aqui é um rio barrento, tá? É um rio barrento, mas aqui nessa imagem a gente consegue perceber que não tem alteração, não tem interferência humana. Então, uma paisagem natural, tá? Aqui, igualmente, uma paisagem natural. Essa imagem a gente consegue perceber que não existe ação humana sobre essa paisagem. Portanto, então, uma paisagem natural. Então, a transformação da paisagem. A paisagem natural ela pode ser modificada para dar lugar, por exemplo, às plantações, às cidades, às rodovias, ou para a obtenção de recursos naturais como madeira, minérios, água e etc. Essa é a transformação. A paisagem ela sofre transformação ao longo do tempo, né? Então aqui a gente está vendo dois exemplos de paisagens humanizadas, a ação humana transformando então a paisagem, tá bom? Aqui um outro exemplo de paisagem humanizada, como o espaço, né, como a paisagem, ela sofre alteração ao longo dos anos com as ações humanas, né? Então, já falamos do espaço geográfico, que se divide em três partes. O espaço geográfico é a categoria mais importante. Vimos também que a paisagem se divide em duas partes, né? Paisagem natural e paisagem humanizada. E o lugar, que é a outra categoria de análise, a terceira categoria de análise que vamos falar aqui agora, o lugar, ele é o espaço que são familiares para nós, né? É o espaço do cotidiano, o espaço que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Esse é o lugar, né? Então tá aqui, ó, o conceito de lugar. Lugar onde as pessoas moram e realizam as atividades cotidianas. É a primeira referência que cada um tem com o mundo, tá?
Então, ó, os lugares são, portanto, as pessoas que dão sentido ao lugar. Por isso é importante conhecer as relações entre elas e os diversos lugares. Por que eu estou falando isso? Porque o lugar também vai se dividir em duas partes. Temos o lugar, né? Temos aquele lugar que a gente tem uma relação direta com o lugar, que é aquele lugar que a gente já visitou, que a gente conhece pessoalmente, né? Fisicamente, que a gente foi lá, né? Que a gente presenciou, que a gente tocou. Essa é a relação direta com o lugar. E a relação indireta é aquele lugar, né? O lugar que a gente não conhece pessoalmente, que a gente viu através da TV, do rádio, da televisão, né? Que a gente ouviu falar dele, que a gente viu numa revista. Então a gente tem duas relações com o lugar. A relação direta, que é aquele lugar que a gente já foi, que a gente já viajou e conheceu, né? E a relação indireta é aquela que a gente não foi pessoalmente, que a gente não conheceu pessoalmente, mas que a gente já viu em algum lugar, na internet, nas redes, na revista, já ouviu falar, já ouviu numa música. Então, essa é a relação indireta com o lugar, tá? Então, ó, por exemplo, as pessoas, né, a maioria das pessoas que comem pão, nunca foi numa plantação de trigo, por exemplo, mas tem uma relação indireta com a plantação de trigo, por exemplo, porque come o pão que vem de uma plantação de trigo. Então você cria uma relação indireta com esse lugar, né? Por exemplo, muitos aqui já compraram produtos na internet vindos da China, porém nunca foi à China. Então, qual é a nossa relação com a China, com esse lugar? É uma relação indireta. Eu nunca fui lá, porém já comprei produtos vindos da China. Então eu crio uma relação indireta com a China, eu crio uma relação indireta com esse lugar, tá? Então, é isso. Sobre o lugar se dividiu em duas partes, tá? Então, ó, espaço geográfico se divide em três partes, paisagem em duas partes, o lugar também se divide em duas partes, tá? E o território, dentre as categorias, é uma das poucas que não tem uma subdivisão. O território nada mais é uma porção de espaço definido por uma relação de poder. Uma área delimitada sobre a posse de um animal, ou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, né? Ou de uma organização, ou de uma instituição. Isso é um território. Então, para a geografia, território é um espaço delimitado que existe alguém que exerce um poder sobre esse espaço delimitado. Isso é um território, tá? Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas exercendo poder sobre o território, tá? Exemplos de território: o território nacional de um país, terras indígenas, o morro de uma favela dominada por traficantes, também é um território. Existe um espaço delimitado ali entre as facções e as facções vão exercer um poder sobre esse território, né? A savana dominada por animal, né? O animal ele também vai exercer o poder sobre o território, né? Principalmente os grandes predadores aí, o leão, por exemplo, né? Como ele delimita o seu espaço, né? Ele arranha ali as árvores ali, uma árvore e outra, e delimita aquele espaço ali, ou faz urina em alguns pontos, né? Quem aí nunca levou uma carreira, né? De um cachorro na rua, de um caramelo na rua? Então, o que esse animal está fazendo ali? Quando você passa na rua, você está caminhando na rua, o cachorro vem corre atrás de você. O que ele está fazendo? Ele está defendendo o seu território. Ele delimitou ali o seu território e você é um invasor para ele. Então, os animais também vão exercer o poder sobre o território, tá? Então, a embaixada de um país também é um território. E até os blocos econômicos também são considerados territórios. Beleza? Então aqui a gente vê alguns exemplos de território nessa imagem, né? Que são esses pontos vermelhos aqui são, se eu não me engano, áreas indígenas, porque a foto aqui está muito distante para mim, não estou conseguindo ver muito bem. Aqui é exemplo a embaixada do Japão, né? Por exemplo, dentro de Brasília é um território porque essa embaixada vai ter suas leis, né? Próprias ali, né? Então é um território dentro de um outro território. Isso pode acontecer, isso acontece muito, né? O exemplo que eu dei ali
dos morros dominado por facções criminosas. Existe um território nacional e dentro do território existe um outro território comandado por grupos faccionados, né? Então, esses também serão considerados territórios porque têm suas próprias leis, tá? Aqui está o exemplo, ó, de uma lei. É proibido roubar no complexo da Pedreira, né? Então é o próprio crime se organizando seu território e criando suas próprias leis. Quem descumpre a lei sofre suas punições de acordo com o grupo que está no comando do território, tá? Então, ó, falamos já das quatro categorias de análise da geografia. Agora vamos para a última região, que é uma das categorias também muito utilizadas para o estudo da geografia, muito falada, né? Muito lembrada principalmente aí no ensino médio, né? Então, a região é uma parte do espaço geográfico que foi separada através de critérios por possuir características em comum. Os critérios de regionalização podem ser e sempre são, tá? Inicialmente, aspectos naturais. Por exemplo, quando a gente divide o Brasil em regiões, o que a gente está falando? Ó, existem certos lugares que são diferentes. Diferentes em quê? Nos aspectos naturais, clima, vegetação e relevo. Então, esse é o primeiro critério para separar as regiões. Quando eu falo região norte e a região sul, vem dois extremos de um país que são diferentes em quê? Clima, vegetação e relevo. O clima da região norte é diferente do clima da região sul. A vegetação da região norte é diferente da vegetação da região sul. O relevo da região norte é diferente da região sul. E assim sucessivamente todas as regiões do Brasil, por exemplo, e do mundo também, né? O mundo ele também vai seguir essa ótica, né? De ser regionalizado, de ser dividido em critérios naturais, clima, vegetação e relevo. Quando eu falo a região Nordeste, a gente já consegue imaginar na nossa mente um clima de uma região semiárido, né? Um clima seco, uma vegetação empobrecida, né? Que é a caatinga, né? E um relevo um pouco desgastado. Então a gente percebe que os critérios para regionalizar tanto um país quanto o mundo inicialmente foram os critérios naturais, clima, vegetação e relevo. Então, quando eu falo regiões do Brasil, eu estou falando de quê? Eu estou falando de espaços, de lugares diferentes. Diferentes em quê? Clima, vegetação e relevo. Inicialmente foi essa ótica. E depois seguimos outros critérios para regionalizar o Brasil, como os critérios socioculturais e até econômicos. Tá? Posteriormente, para regionalizar o Brasil, esse é um assunto que até a gente vai tratar aqui em algumas aulas aqui mais para frente, tá? Quando a gente for falar de regionalização do Brasil. Tá bom? Então a gente percebe que o Brasil inicialmente foi regionalizado por esses critérios naturais e que depois mudou esses critérios de regionalização. A gente passou a regionalizar o Brasil, por exemplo, de forma econômica, regionalizar o Brasil economicamente, tá? E esse é um assunto para uma aula mais para frente, beleza? Então tá aqui alguns exemplos de regionalização pelo mundo, né? Aqui nessa imagem a gente pode perceber, a gente percebe que essa divisão regional que está aqui nesse mapa é a regionalização, né? Os critérios para regionalizar essas regiões aqui no mundo foram os critérios linguísticos. A gente pode regionalizar o mundo ou qualquer povo ou qualquer país através também da língua, entre outros critérios, né? Então, esse aqui é só mais um exemplo que eu trouxe aqui para vocês perceberem que além dos critérios naturais, como eu falei, que são os principais, né? E os primários para regionalizar o mundo e países, depois a gente adquiriu outras características para regionalizar, como a língua, por exemplo, é uma delas, tá? E aqui regiões climáticas da Terra, né, as zonas temperadas do planeta. A gente percebe ali que mais ao extremo do planeta, a gente percebe uma região com clima característico daquela região, por consequência vai ter uma vegetação que se forma ali e um relevo típico daquela região. Aí temos a zona mais intertropical ali, né, que tem um clima, uma vegetação e um relevo. Então a gente consegue regionalizar o mundo inteiro através dos critérios naturais, né, entre outros, como eu mostrei anteriormente, fator linguístico, por exemplo, a gente pode regionalizar. E lembrando que, apesar de ter da região ser espaços diferentes, sempre vai ter algo em comum
entre elas. Por exemplo, o exemplo do Brasil que eu dei das regiões do Brasil, região norte, região sul, região centro-oeste, região sudeste, região nordeste. Todas elas têm clima, vegetação e relevo diferente, porém tem algo em comum entre essas regiões, que seria o que? Todas as regiões falam a língua portuguesa, todas as regiões estão dentro do território nacional brasileiro. Então percebem que a região ela foi separada por critérios diferentes, existem coisas que diferenciam a região, porém sempre vai ter algo em comum entre essas regiões, certo? E, então, pessoal, era isso que eu tinha por hoje. Para hoje, aqui são as referências utilizadas nos slides, né? Para quem quiser. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Me procurem nas redes sociais, né? Meu Instagram é @prof.arthur e espero trazer mais novidades em breve, beleza? Obrigado, um forte abraço e até logo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para me ajudar, beleza? Um abraço.